Programa Novo Milênio com Cristo. Estamos aqui depois dessa palavra aonde o Senhor tem falado aos nossos corações e tudo quanto fizer prosperará. O segredo é ser fiel, o segredo é permanecer na vontade de Deus. E hoje aqui para estar conosco, estamos aqui com o pastor Cícero Alves. Ele é o pastor ali da cidade de Gararu e consultor também de uma belíssima região, onde nós vamos conhecer a história hoje do pastor Cícero. Ele mesmo vai estar aqui trazendo também um abraço para os irmãos. Pastor Robson, é uma satisfação estar com o senhor neste programa Novo Milênio com Cristo. É uma satisfação também estar com o telespectador da TV Milagres. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade e quer dizer, pastor, que estamos à disposição para contar a nossa história, falar sobre a região, aquilo que for preciso, né? Ok, então glória a Deus. O pastor Cícero, ele é pastor ali na cidade de Gararu. A cidade de Gararu, ela já é o sertão, não é isso? Sertão sergipano, não sei se é o médio sertão, é sertão, mas às margens do Rio São Francisco. Muito bem, a cidade de Gararu, pastor Robson, ela fica no Alto Sertão, ela fica a 161 quilômetros aqui da nossa capital, né? Por isso, o clima lá, na verdade, já é um clima bem quente e por isso é considerado também o Alto Sertão. Certo. E hoje eu quero conhecer um pouco da história do pastor Cícero. Pastor Cícero, vamos saber de onde ele é natural, né? O nome dele, de onde que ele é, como começou a sua trajetória, né, servindo ao Senhor. E aí eu vou também revelar aos poucos que eu também faço um pouco parte da história. Mesmo quando eu já estava chegando ali para cuidar de uma parte da família dele, ele já estava seguindo um pouco o caminho. Onde o pastor Cícero nasceu? Muito bem. Na verdade, pastor Robson, eu nasci no estado de Alagoas. No estado de Alagoas. E o senhor falou algo interessante sobre a questão do meu nome. O porquê que o meu nome é Cícero, né? Na verdade, eu vim de uma família muito religiosa, por sinal católica. Só para o senhor ter uma ideia, o meu avô, ele fez 14 viagens de Pão de Açúcar a Juazeiro a pés. Veja o quanto religioso ele era, né? E por essa razão, como eu sou o primogênito da minha família, minha mãe só teve 10 filhos, né? Tem 10 filhos vivos. Então eles, em homenagem ao padre Cícero, então colocaram assim o meu nome como Cícero. Bem interessante. Só que, com o passar do tempo, eu com 8 anos de idade, a minha mãe, ela aceitou a Cristo como Salvador e não sendo mais devota do padre Cícero, agora apenas a Cristo, né? Amém. Então com 8 anos, depois que aceitamos a Cristo como Salvador, eu passei a ler a Bíblia Sagrada também. Inclusive, eu li a Bíblia toda pela primeira vez com 8 anos de idade. Glória a Deus. Aí, a criança, tá vendo? Foram 8 anos. Embora, muitas das vezes, não entendia tudo que estava escrito, né? Mas eu comecei de Gênesis... Aquele desejo, aquela sede. Isso. Comecei de Gênesis, terminei em Apocalipse. E alguns me chamavam de pastorzinho, outros me chamavam... Então, mesmo como criança, eu reunia os meus irmãos, reunia os meus primos... E eu dizia, olha, eu sou o pastor, vocês é os crentes. E ali a gente fazia culto doméstico, a gente fazia até escola bíblica também, e Deus operava. Inclusive, eu poderia aqui relatar vários milagres que eu pude ver acontecer como criança nesses trabalhos que nós fazíamos. Pois, como eu falei, eu nasci ali no interior de Pão de Açúcar. Com 2 anos de idade, então, eu vim cá para Sergipe, meu pai é sergipano, minha mãe é alagoana. E cá em Sergipe, então começamos, os meus avós, eles já eram crentes. Inclusive o meu avô, ele era o primeiro crente ali do povoado Carro Quebrado. O povoado Carro Quebrado, ele fica ali no município de Nossa Senhora de Lourdes. E lá, o meu avô, ele viajou para Paraná. E nessa viagem que ele fez para Paraná, ele foi lá para buscar melhoras para a sobrevivência da família. E chegando lá, passou 1 ano. E nesse ano ele naquela época, né, que principalmente os nordestinos, né, migravam, né, era um êxodo daqui para o sul, para o sudeste do nosso país, em busca de uma melhoria, de algo melhor para a sua Isso vida. Mesmo. Então, nesse período ele passou 1 ano ali, ele ficou convivendo com pessoas evangélicas,
recebeu por diversas vezes o convite para ser crente também, para se tornar um evangélico também, e ele não aceitou. Mas depois de um ano, ele já com algum dinheiro junto para voltar para o convívio da família, ele foi atraído então por uma enfermidade. E nessa enfermidade ele veio gastar tudo que ele tinha conseguido durante um ano. E quando ele já estava na cama, já segundo ele para ir a óbito, então ele fez um voto. Ele estava deitado e ele estava à beira da morte. Isso mesmo. Então ele estava deitado e ouvindo um culto que era próximo. E ele disse para o Jesus dos crentes que se o Jesus dos crentes levantasse ele dali, ele ia diretamente ao culto e ia aceitá-lo como salvador da sua vida. Naquele momento, ele disse que entrou nele como se fosse assim uma energia, e ele levantou, saiu segurando em uma bengala e chegou na porta da casa onde estava sendo feito o culto. Ali ele entregou sua vida a Jesus, passou mais um ano trabalhando e depois ele retornou para o convívio da família. Glória a Deus. Sendo então o primeiro crente ali do povoado Carro Quebrado. E só para o senhor ter uma ideia, ele congregava em uma congregação que estava a uma distância de 6 quilômetros. E ele andava mata dentro, às vezes sozinho, que era no povoado Escurial. E ele passou 16 anos, ele como crente e ninguém da família. Depois veio a minha avó, veio alguns dos meus tios, e em seguida, aí veio agora a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e onde nós fazemos parte, justamente dessa família abençoada ali, daquele povoado, o qual tivemos, com certeza, eu posso dizer que um marco histórico ali, pois o nosso avô, na verdade, ele foi uma pessoa que eu posso dizer, para a história daquele local, foi de suma importância, né? Uhum. Principalmente quando se diz respeito à questão evangélica. E como ele congregava em Escurial, eu não sei se o senhor deve Claro, eu fui muito pastor bem. ali de Escurial, por isso que eu estava aqui já querendo falar, porque, na verdade, eu fui pastor ali da cidade de Escurial, Povoado, isso, né? Povoado de Escurial, que parece uma cidade Isso, ali, na verdade. Né? Pastor do Campo de Lourdes, a gente passa ali por Carro Quebrado, né? E depois para Escurial. E não eu acho que deve dar uns 4 a 6 quilômetros de... quase 6 quilômetros. De Carro Quebrado para Escurial. Isso. E os irmãos, as pessoas desciam ali de Carro Quebrado para ir ao culto lá em Escurial. E história que seu avô, ele fazia isso frequentemente. Toda semana ele frequentava ali a congregação, pelo dia, quando tinha culto, fosse em consagração, culto, ele só não ia para matutino porque também tinha que passar a noite andando. E aí já né? de madrugada. Isso. Mas a sede era grande de seguir a Cristo, inclusive em Escurial, que é uma igreja histórica no estado de Sergipe. É onde aconteceu também um berço da perseguição do evangelho aqui em Sergipe. Isso mesmo. Foi ali em Escurial, onde praticamente um irmão veio de Alagoas, pregou o evangelho, e o evangelho não foi aceito naquela época. Inclusive, contam-se eu alcancei algumas pessoas que já passaram pela eternidade, já dormem no Senhor, mas que relataram a história daquele local, onde os cultos eram feitos em casas, e a perseguição ela era tão travada que tinha até policiais, na época, na porta, para tentar até impedir, até porque naquela época não tinha o conhecimento que se tem hoje das leis, e por essa razão o pessoal realmente perseguiam. E só para o senhor ter uma ideia, as irmãs elas foram obrigadas a varrer a igreja católica e apanhar o lixo com a saia ali no povoado de Escurial. Eram proibidas, os irmãos eram proibidos de dar a paz do Senhor um ao outro, inclusive pegaram o irmão Sebastião, que foi o irmão Sebastião que trouxe o evangelho, em uma festa ali do povoado, segundo os irmãos relatados, os mais antigos como falei, em que queriam até matá-lo, né? Aí nessa festividade estava um promotor de justiça e o promotor disse, não, vocês não podem fazer isso. Mande que o... Isso é história viva, né? Isso. Vocês não podem fazer isso, então vocês fazem o seguinte, peguem ele, coloque lá para o outro lado de Alagoas, e alguém ficou vigiando para que nem ele viesse e nem os irmãos fossem para lá. Só que com crente e com a palavra, ninguém pode, né? É verdade. Os irmãos faziam o seguinte, eles pegavam a canoa, fazia que descia para apropriar no rio, e vinha subindo pelo outro lado. Naquela época o Rio São Francisco ele transbordava mesmo. Bem né? mais cheio, Isso. E ali
eles vinham subindo, deixava a canoa em determinado local que não pudesse ser visto, e eles subiam. E eles iam na casinha onde estava o outro irmão ali para receber o discipulado. E foi assim que a Assembleia de Deus, ela nasceu ali no povoado Escurial. Foi na base realmente da perseguição. Agora, o interessante, pastor Robson, que todos aqueles que foram de encontro a essa obra, eles pagaram um preço caro, segundo a história. Inclusive, o senhor alcançou ainda o dirigente da época, que era o saudoso irmão Gebaldo, né? Sim. O senhor alcançou lá. O senhor, não sei se o senhor lembra também da mãe do presbítero Isaías. Sim, a irmã Inês. Inês, que também, na época, ela era criança, mas fez parte dessa história. Uma mulher de fé. Então, justamente dessa forma que aconteceu ali o início da Assembleia de Deus ali no povoado Escurial. Então vamos aproveitar aqui falando no povoado Escurial, vamos começar a mandar aqui um abraço, tá certo? Caloroso aos nossos irmãos ali do campo da cidade de Lourdes, de Escurial, Carro Quebrado, Catingueira, Pedra Furada, pessoas ali daquela belíssima cidade de Nossa Senhora de Lourdes, que Deus abençoe a cada um de vocês. E lá nós temos o pastor de lá, que é o pastor Antônio João, que tem feito um belíssimo trabalho naquele lugar. É verdade, o pastor Antônio João, ele tem sido um referencial também ali naquele município, pois hoje a gente sabe que a Assembleia de Deus ela tem 5 templos ali naquele município. Eu conheço de perto, até porque também nós temos uma outra história, além do lado de pastor, do lado evangélico, nós temos uma outra história também na história daquele município, né? Então o pastor Antônio João, eu quero aqui aproveitar o momento também e dar o meu abraço ao pastor, aos irmãos ali do povoado Escurial, Carro Quebrado, Catingueira, Pedra Furada, Lourdes, que Deus continue abençoando a todos, pois eles moram em nosso coração, né? Pastor Cícero, mas aí o senhor me falou, né, de criança que leu a palavra de Deus, mas hoje a gente vê aqui o pastor Cícero. Como se deu tudo, você foi crescendo lá no povoado, Carro Quebrado, e hoje é o pastor Cícero. Pastor, como eu falei, com 8 anos eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Naquele local, não tínhamos obreiros. A gente sabe que, como a Bíblia diz, a seara é grande e poucos são os obreiros. Então, naquela época, também não era... Se hoje era difícil, naquela época era que era, mais né? difícil mais difícil ainda. Então, eu com 12 anos de idade, não tinha um dirigente lá na congregação. O meu avô, ele era analfabeto. E por ser analfabeto, então ele não podia dirigir a igreja sozinho. Então, ele começava o culto, eu cantava os hinos da harpa, depois ele distribuía as oportunidades, e eu pregava no final, com 12 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu passei a ser professor de escola bíblica de criança. Com 16 anos de idade, então, eu fui já colocado como auxiliar de trabalho. Glória a Deus. Aos 19 anos de idade, eu fui separado do diaconato da igreja, ali naquele campo que não era só Lourdes, era o campo que pertencia a Itabi. Itabi era um campo extenso, onde na época era Itabi, Lourdes, Gararu, Canhoba, e teve um período que até Graco Cardoso também fez parte ali do campo de Itabi, isso com todos os povoados. Imagine para um pastor só tomar conta desse campo todo, né? Então, com 19 anos, com 21 anos de idade, eu fui consagrado ao presbitério da igreja. Com 21 anos de idade? 21 anos de idade, isso em 98. E naquela época não foi fácil para mim, que eu comecei a questionar com Deus. E eu comecei a dizer que eu não tinha capacidade, eu não tinha condições, até que um dia eu saí de lá do município e vim trabalhar aqui na Barra dos Coqueiros. E Deus permitiu uma situação em que eu fiquei sem dinheiro até para comprar uma ficha para colocar no orelhão. E resumindo a história, eu cheguei aqui, vim a pé, de lá do centro de Aracaju, aqui para o Bela Vista, e à noite eu estava num culto. E no culto Deus usou a irmã para falar comigo e começou a se revelar e dizer: quantas vezes você disse que não tem capacidade? Foi eu que te chamei. É eu quem capacito. Eu só chorava e a partir daquele dia eu disse a Deus que mais nunca eu diria não para a obra dele. Mais nunca. Então fui como presbítero, depois a gente foi consagrado a evangelista e depois de evangelista, pastor, né? Amém. Foi assim que chegamos ao ministério. E hoje você é pastor da cidade de Gararu
e também é consultor de uma região, não é isso? E falando em região aqui, eu quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente, o nosso reverendo pastor Virgínio de Carvalho Neto, que está sempre trabalhando, atuando no nosso estado, aqui no nosso Brasil e também no mundo, porque temos um trabalho missionário e que já no outro bloco nós vamos falar algo também missionário aqui para que todos vejam. E para que também um abraço aqui à nossa missionária Rosa Angélica. E lá nós temos algumas cidades, né, isso, municípios que compõem a região de número 7. Eu queria que o senhor me ajudasse aqui a falar aqui o nome de algum, como compõe essa região. Pastor Robson, para que o telespectador entenda, compreenda melhor o que é um consultor e o que é a região, é que nós sabemos que há 28 anos atrás, né, isso, quando o nosso pastor ele assumiu a presidência do Estado, eram poucas igrejas no Estado de Sergipe. Então era fácil para o presidente ele dar conta, auxiliar os obreiros, os pastores em cada campo, né? Só que hoje nós temos mais de 1.200 igrejas, não é isso, pastor? Isso mesmo. Então, com mais de 1.200 igrejas, não tem condições de o presidente sozinho ele dar aquele apoio aos obreiros. Então, orientado por Deus, seguindo o exemplo de Jetro dado a Moisés. Nosso pastor presidente sempre sendo usado por Deus. Ele resolveu dividir o Estado em regiões. Eclesiasticamente foi organizando. Isso. E em cada região ele colocou um representando diretamente a presidência, que é o que se chama de consultor. Então a nossa região é a região de número 7. A região de número 7, ela era composta por 15 cidades. 15 cidades, eu digo era porque tivemos uma reunião recentemente e foi tirada uma cidade da região, colocada para uma outra. Sempre vai tendo aquela organização, né, para lá, para que possa ser melhor atendido. O melhor andamento da obra, né? Então, na nossa região, nós temos lá Aquidaban. Aquidaban é o pastor Washington. O Washington, ele esteve até no centro administrativo lá no CAAD. E um abraço a todos os funcionários do CAAD. Muito bem. Nós temos hoje também Amparo do São Francisco, que estava, na verdade, sem pastor diretamente morando lá. Na verdade, o senhor estava sendo pastor lá, né, o consultor, cuidando. E agora a cidade de Amparo, a igreja ali, vai estar recebendo um novo pastor, que é o evangelista Damião, isso. Inclusive, a posse dele estará acontecendo amanhã, dia 20, a partir das 19 horas. Então vamos aproveitar e já fazer o convite para os irmãos, aos pastores ali das cidades vizinhas de Amparo, São Francisco, Propiá, Telha, Lourdes, Gararu, Aquidaban, para que possam estarem ali também em Amparo do São Francisco. Muito bem. Nós temos ali também na cidade sede de São João, que temos o pastor Josafá, que também foi mudado agora para uma outra cidade, né? Vai tomar posse também na cidade de Riachão do Dantas. Isso quer dizer que então, na região 7, mais uma posse de um novo pastor, não é isso? Isso ali mesmo. Em Cedro de São João. Isso, o pastor Jailton, que é o pastor da missionária Fátima, ali de Porto da Folha, ele estará recebendo... Ele foi transferido de Porto da Folha para Cedro de São João, uma linda igreja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Inclusive, a posse dele será dia 25, ali no templo ali da cidade de Cedro de São João. E todos estão convidados. Isso. Nós temos também a cidade de Capela, pastor Abraão Isidoro, onde dia 21 agora, próximo sábado, teremos ali uma grande conscientização, né? Isso. Onde vamos estar com a presença... Vamos falar já um pouco das conscientizações. Muito bem. Nós temos também a cidade de Cumbe, que foi essa que saiu da região 7 para a região número 4. Cumbe tinha como pastor o pastor Miranda, né? Pastor Miranda, que agora está recebendo também um novo obreiro, evangelista Gidalter, né? Isso, então, nosso amigo. Tenho certeza que Deus estará abençoando. Nós temos também a cidade de Canhoba, pastor Edson Pantaleão. Quero também aqui deixar... Já passa ali, né, na rodovia, já vê logo aquela igreja muito bonita. Isso da mesmo. Assembleia de Deus. Temos ali Divina Pastora aqui, faz parte da nossa região. Pastor Nilton César. Nós temos também a cidade de Muribeca. Pastor Antônio Marcos, homem de Deus também. E onde eu quero trazer aqui também o meu abraço ao pastor Antônio Marcos, na cidade de Muribeca, e conhecendo um pouco da história, a cidade aonde a mãe do nosso pastor presidente nasceu, que é em Muribeca, e então assim faz parte também um pouco da história do nosso pastor Virgínio na cidade de Muribeca. É interessante saber, o pastor Virgínio, na verdade,
ele é um homem hoje natural quase de todo o estado. Todo o estado de Sergipe. Isso, com os títulos que tem recebido. Nós temos a cidade de Malhada dos Bois, que está ali como evangelista Josenildo, que trabalho também tem sido belíssimo uma bênção. Trabalho. Temos a cidade de Nossa Senhora de Lourdes, que já falamos, pastor Antônio João. A cidade de Itabi, o evangelista Evandro Monteiro ali, sua esposa, né, a irmã Ana. Ana Paz, que tem se destacado muito Glória bem. a Deus por aquela vida. Nós temos na região a cidade de Gararu, qual eu quero aproveitar o momento e deixar o meu abraço a cada irmão ali naquele campo missionário, pois Gararu, pastor, é um campo missionário abençoado. Né? Só para o senhor ter uma ideia, Gararu é a única cidade no estado de Sergipe que não temos ainda um templo da Assembleia de Deus construído. Não temos, já temos o terreno, já temos o pré-moldado, já estamos Você falando, e aí eu louvando a Deus que o nosso pastor presidente, ele com toda a sabedoria que o nosso Deus tem dado, né, o nosso pastor presidente vendo a necessidade da obra de Deus no nosso estado, ele de prontidão, com amor, né, já se comprou um terreno naquele lugar, já colocamos o pré-moldado ali e teremos ali um grande templo que eu acho que se tornará um dos prédios mais bonitos, tá certo? Mas já estará, nós vamos ter que retornar, nós vamos ter que chamar os comerciais, tá certo? Para que a gente retorne já e aí nós vamos falar o nome de mais alguns companheiros nossos. E aqui, antes de findar este bloco, eu quero mandar aqui um abraço ao pastor Antônio dos Santos, ele que Deus tem abençoado e tem nos dado essa oportunidade para estarmos aqui. Programa Novo Milênio com Cristo. Estamos aqui nesse dia conversando com o pastor Cícero Alves e vivendo esse momento que Deus tem reservado para nós. E ao chegar aqui também nós preparamos um clipe. E eu quero que você possa agora meditar na letra desse hino, que eu tenho certeza que Deus também vai falar ao seu coração. E bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra aquela noite que você passou aflito. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia
Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Cada noite que você passou aflito, o seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Confiar, descansar. E é com essa linda melodia que eu quero abraçar aqui todas as irmãs dirigentes do Círculo de Oração de todo o nosso estado, aqui da nossa capital, as esposas dos pastores, dos obreiros da nossa igreja, você mulher de Deus, seja aqui do nosso estado, de outro estado que esteja nos ouvindo, que Deus te abençoe, aonde você estiver, fica tranquilo, deixa que Deus está cuidando da sua vida e que Ele tem o melhor para você. Eu quero também mandar o nosso abraço para todos os obreiros aqui da nossa capital. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, aos pastores que estão assistindo este programa. Que Deus te abençoe, pastores de diversas denominações, pastores amigos que nós conhecemos, aos nossos amigos católicos, aos amigos espíritas. Que Deus te abençoe. Estamos aqui orando por você. E vamos continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa com o pastor Cícero Alves. E agora nós vamos entrar um pouco agora na nossa parte missionária. A semana que passou nós estávamos aqui trabalhando a temática do projeto África 2018 e no último sábado agora que se passou, nós tivemos ali um momento ápice, né, do projeto África, e eu digo que não é o 100%, é o 50%. E nesse 50% aconteceu o quê, pastor Cícero? Aconteceu ali o sorteio de um carro 0 km, que foi no culto, muito bonito. Eu queria que o pastor Cícero também adentrasse neste momento. Na verdade, pastor Robson, foi um trabalho abençoado, como o senhor diz, é o ápice praticamente desse projeto, né? Projeto África, onde todos os anos, já é do conhecimento do Estado de Sergipe, em que são vendidos carnês com o objetivo de agrariar fundos para que o nosso pastor presidente ele continue dando suporte ali na África, né? Que depois com certeza o senhor vai falar. Sim. Ali no continente africano, ali aos nossos missionários e aquele povo ali que tanto espera que a obra missionária seja feita ali naquele lugar, né? Então foi feito o sorteio de um carro e tivemos uma ganhadora abençoada. Que eu costumo falar que trabalhar com o projeto África é trabalhar com a pobreza. Não, é trabalhar com a miséria.
A pobreza é uma coisa e a miséria está abaixo da pobreza. E levar a mensagem da palavra de Deus ali na África, levar a mensagem de esperança, se precisa também fazermos a nossa parte, a parte social, a alimentação, cuidando de missionário, cuidando de crianças que sofrem, de homens e mulheres, as mulheres que estão naquele deserto, e nós trabalhamos na perfuração de poços artesianos, que em outros programas nós vamos mostrar aqui. Mas nós preparamos, pastor Cícero, algumas fotos do momento ali do culto que nós tivemos, e um momento também juntamente com o nosso pastor presidente, a diretoria da igreja, agentes de missões, e foi ali o momento de nós conhecermos a ganhadora, ou ganhadora, na verdade é uma ganhadora do projeto África 2018. Nós vamos ver agora aí algumas fotos, nós vamos comentando aí as fotos. Tá aí, tá certo? Esse ano foi o seguinte, era um prêmio de R$40 mil o carro e 10 mil para o vendedor. Veja aí a urna sendo despejada em uma bandeira, você aí o cheque de R$40 mil, tá certo? Esse outro cheque é o cheque de R$10 mil. Tá aí o nosso pastor presidente, o pastor Virgínio. Foi um momento de muita emoção, eu estou ali ao lado dele, tem o pastor Raimundo, o pastor Gerson, tá certo? O nosso pastor já estava com o bilhete da pessoa na mão. E aí foi um momento de muita emoção, a igreja toda estava ali em um momento de confraternização, de alegria, foi Santa Ceia também, e nós presenteamos uma das pessoas que contribuíram para o projeto África. Aí a igreja superlotada, lá na parte, no fundo da igreja, onde está sendo preparado um grande pavilhão para as pessoas assistirem. E que já estava cheio de pessoas. Que já estava super lotado também. Tá aí o pastor Virgínio. Aí é o pastor, porque a ganhadora foi lá da cidade de General Mainá, é o pastor Manuel Silva, tá certo? Que na hora estava presente, e o pastor Virgínio convidou o pastor Manuel Silva. Ele está lendo o nome da pessoa. Tá certo? Então a ganhadora foi a Suzana dos Santos, ela foi a ganhadora do projeto África, ela comprou, tá certo, 2 carnês, e ali ela comprou, ela mesma que pagou os 2 carnês. Ela tem 28 anos, é da cidade de General Mainá, ela é agente de missões, tá certo? Bem, agente de missões, a nossa irmã Suzana, ela foi ela que ganhou, ela é agente de missões, e esteve ali, aí os bilhetes todos aí na bandeira, e nós pudemos ver ali Deus abençoando esse trabalho. E uma das coisas que eu muito me alegrei foi quando a Suzana, eu falei com elas, pastor, é verdade, isso é verdade, você foi a ganhadora e você vai receber o presente, né, da África aqui, da contribuição. E uma das coisas que ela me disse, pastor Cícero, pastor, eu vou comprar a minha casa própria. Amém. Então, o projeto África, a missão Reviver, também realizando esse sonho, pastor Cícero. Pastor Robson, inclusive, eu quero aproveitar o momento, parabenizar o idealizador desse programa, que é o nosso pastor Virgínio, e também quero lhe parabenizar na condição de secretário estadual de missões. Bom seria que o telespectador tivesse a oportunidade, eu creio que vai ter ainda, porque o tempo aqui é resumido, para entender o que é realmente o Projeto África. Todo o estado de Sergipe, todos aqueles que conhecem, abraça com muito afinco e não quer ficar de fora, porque sabe que a questão da contribuição não é apenas para querer ganhar o carro. Alguns compram o bilhete realmente querendo ganhar o carro, mas a maioria compra realmente porque sabe da seriedade da obra, do que é feito. Quero lhe parabenizar pela transparência, nosso pastor presidente também, pelo material que é disponibilizado para as nossas igrejas, como filmagem, foto, material que é vindo diretamente dos missionários. Isso que não deixa dúvida Amém. Aos contribuintes. É tanto que todos os anos as pessoas, os membros e pessoas que não são membros também, pessoas de outras denominações, inclusive esse ano teve pessoas de outras igrejas que me procurou também para querer comprar. Eu te conheço, eu também
faço parte do projeto, pessoas, amigos nossos católicos, Isso. né, católicos praticantes, pessoas espíritas, mas que se somam nesse projeto de abençoar a África e os povos aonde estão precisando de uma ajuda. Pastor Robson, e que eu tenho certeza que quando o senhor tiver a oportunidade de mostrar ao telespectador o que é esse projeto, pode ter certeza que esse coração projeto... vai vibrando, né? Dá vontade de falar mais, falar na obra missionária. E com certeza as pessoas vão procurar para querer também fazer parte desse projeto, porque a gente tem visto o nosso pastor presidente em um momento que ele podia estar com a sua família. Só para que o pessoal entenda um pouquinho, o mês de dezembro, ele poderia pegar a sua família e ir para a Europa, para outro país, passear, mas ele vai para um local, arriscar a sua vida. É verdade. Fazer com que, através do seu sofrimento, crianças ali venham a sorrir, pessoas venham ter alegria, missionários que estão às vezes abandonados, eles venham a ter uma palavra de conforto, uma palavra de alguém que está demonstrando que mora em um estado pequeno, mas por ser o menor estado da confederação, a igreja está abraçando eles lá no outro lado do mundo. Isso é gratificante. É verdade. E a igreja de Sergipe está de parabéns também, porque todas as vezes que o nosso pastor viaja, a igreja fica em oração, pedindo a Deus que dê a oportunidade dele retornar novamente. Você falando, né, da pessoa que ganhou, né, o carro 0 km, ela ganhou, mas aí eu estava com o pastor Lindenberg aqui a semana passada e ele falou o seguinte, o carro é somente a cereja do bolo, Isso mesmo. Mas existe o bolo todo, ou seja, que tem a fatia para cada um. Então, não só a nossa irmã Suzana é uma vencedora ganhadora, mas todos que abraçaram, que contribuíram, que oraram, que divulgaram esse projeto, todos nós estamos saindo vencedores e ganhadores também. Até porque, pastor, biblicamente nós temos a certeza e a esperança da recompensa nos céus. Então estamos investindo, a gente sabe que há alguns anos atrás alguém teve que vir da Suécia para o Brasil para pregar aqui, para hoje a Assembleia de Deus ser o que ela é. E se faz necessário que nós vamos também para outras nações. E o interessante em tudo isso aí, que eu vejo em nosso pastor, que lá na África, ele não defende uma bandeira denominacional, uma placa. Inclusive, os missionários da África praticamente não foram nenhum enviados por nós, né? Isso mesmo, estão lá de outras denominações e que nós estamos abençoando. Justamente porque a intenção do nosso pastor é ganhar almas para o reino. E vendo a seriedade do trabalho que é feito por alguns missionários, então ele tem investido e a igreja tem entendido e tem abraçado. Então eu particularmente, na condição de consultor da região, eu fico maravilhado e agradecido também por ver a compreensão. Não é em vão que é feito o trabalho de conscientização. É verdade. E falando em conscientização, estou vendo que o tempo está indo embora. Falando em conscientização, esse sábado, agora, nós vamos ter uma grande conscientização lá na cidade de Capela, não é isso, pastor? Justamente. Agora, dia 21, estará se reunindo as duas regiões, que é a região de número 7 e a região de número 2, que tem como consultor também o pastor Augusto. E eu mando também um abraço para a nossa irmã Silvinha, que é a esposa do pastor Augusto. Vou mandar um abraço também para a nossa irmã Ilma, a esposa do pastor Cícero. Tá certo? Seus filhos são uma bênção. Que Deus abençoe a irmã Ilma. Muito bem. E ali, pastor, como o senhor já falou, estamos reunidos com o Afiadese, representado pela presidenta do Afiadese. Então, quer dizer que além da conscientização missionária, tá certo? Eu estou aqui nessa câmera. Além da conscientização missionária, nós vamos ter também a reunião com as esposas dos obreiros, ali com a presidenta do Afiadese, a missionária Rosa Angélica, não é isso? Isso mesmo. Enquanto os pastores e os agentes de missões vão estarem reunidos no templo da Assembleia de Deus ali na cidade de Capela, a missionária Rosa Angélica, que é a presidente do Afiadese, vai estar reunida com as esposas dos obreiros ali na Câmara de Vereador daquela cidade. E eu vou estar também presente, eu juntamente com o senhor, com o pastor Augusto, com os pastores da região 7 e região 2, teremos aquele momento missionário, à tarde, com os agentes de missões da região. Então vai ser um momento muito bonito, um momento muito bom, onde eu quero
fazer o convite, né? Que os irmãos da igreja lá de Capela, pastor Abraão, Deus abençoe, ao Isaac, o filho do pastor Abraão, Deus abençoe também. E nós estaremos ali. Isso na conscientização à tarde, que será uma grande festa missionária. Partindo para o período da noite, vai ter a outra parte. Na verdade, a tarde realmente é a conscientização, que eu digo o seguinte, é a prestação de conta que é passado para todos os agentes. A gente leva a informação para eles, os agentes de missões, que eles levam em loco lá para a sua congregação. Isso mesmo. Eu estou falando para que o telespectador entenda que a conscientização nada mais é do que uma prestação de conta, onde os multiplicadores, que são os agentes de missões, realmente vai passar para as congregações, mas à noite, pastor, como o senhor falou, estaremos todos reunidos, esposa de obreiros, agentes de missões, a igreja local do Campo de Capela, em um grande culto missionário. E nesse grande culto missionário, com certeza, a bênção de Deus vai estar. Né? A nossa irmã Suzane Santos, lá de General Mainá, ganhadora do Projeto África 2018, vai estar conosco ali naquele lugar e nós vamos estar entregando a ela ali o cheque, a bênção dela, para que ela possa sair maravilhada. E nós vamos fazer uma oração especial por todos os contribuintes, por todos aqueles que estão envolvidos. Pastor Cícero, o nosso tempo está aí se esgotando e eu quero aqui agradecer a sua presença, agradecer aos pastores amigos. Eu mando aqui um abraço ao pastor Lorival, ao pastor Leonaldo, ao pastor Milton Gonzaga, ao nosso querido pastor Edier Pereira, pastor Almésio, que Deus te abençoe, ao pastor Marcos Girão Borba, ele que é o secretário da nossa convenção, que Deus abençoe. Então, para suas considerações finais, eu vou deixar que também o senhor dê um abraço aí a quem está no seu coração. Pastor Robson, eu quero agradecer a essa preclara pessoa que é o senhor. Quero agradecer também ao telespectador que está nos ouvindo, qual eu faço menção também aqui do nosso nobre pastor Antônio dos Santos. Quero agradecer de coração a toda a região ao qual eu faço parte. Quero também agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança em tudo que ele tem depositado na nossa pessoa. Amém. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Lembrando que aquele que confia no Senhor, de nada tem falta. Amém. Concluindo aqui o nosso programa. No domingo, dia 22 também, nós teremos um grande trabalho missionário aqui na capital, lá na congregação do Bugio, tá certo? A partir das 14h30, tá? Todos os obreiros aqui da nossa capital, juntamente com os agentes de missões, estarão reunidos ali para tratarmos da obra do Senhor, tratarmos da obra missionária. E à noite, aquele grande culto muito bonito, muito festivo, com a igreja reunida, os obreiros, nós estaremos ali orando, celebrando ao nosso Deus pelos trabalhos missionários. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo. Vá a uma das nossas igrejas e o Senhor Deus irá te abençoar. Que Deus lhe abençoe e juntos estaremos no próximo programa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.